Fala pessoal, você sabia que um gerador é um dispositivo que transforma outras formas de energia em energia elétrica? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações que depois da vinheta você saberá. Fala pessoal, continuando a nossa revisão de eletrodinâmica, a gente vai falar sobre gerador elétrico. O que é um gerador elétrico? Pessoal, gerador é qualquer dispositivo que transforma outras formas de energia em energia elétrica. É o caso, por exemplo, de pilhas e baterias. Pilhas e baterias são chamados de geradores químicos, porque eles transformam a energia química em energia elétrica. No caso, por exemplo, de uma hidrelétrica, nós temos ali um gerador mecânico, porque ele transforma a energia mecânica de uma queda d'água em energia elétrica. Beleza? Então, gerador elétrico é todo e qualquer dispositivo que transforma outras formas de energia em energia elétrica. Tudo bem? E o primeiro conceito que você tem que entender é o conceito de força eletromotriz, que eu vou representar pela letra E e que a gente vai abreviar por FEM. O que é uma força eletromotriz? Gente, a força eletromotriz, ela nada mais é do que a DDP nos terminais de um gerador quando ele não é percorrido por uma corrente elétrica. É o caso aqui, ó. Perceba que aqui nós temos uma pilha comum, uma pilha de 1,5 volts. A força eletromotriz dessa pilha é 1,5 volts, ou seja, é a DDP nos terminais dessa pilha quando ela não é percorrida por uma corrente elétrica. Beleza? Então, por exemplo, se eu tenho a bateria de um carro e essa bateria, sei lá, é uma bateria de 12 volts, o que é isso? 12 volts é a DDP nos terminais dessa bateria quando ela não é percorrida por uma corrente elétrica. Então, 12 volts é a sua força eletromotriz. Tá certo? Repetindo, é a DDP nos terminais dessa bateria quando ela não é percorrida por uma corrente elétrica. Beleza? Veja, eu vou pegar essa pilha, eu vou fazer essa pilha alimentar um circuito externo. Eu vou fazer essa pilha acender uma pequena lâmpada. Tá aqui, ó. Então a pilha, ela está alimentando um circuito externo. Imagina que a corrente nesse circuito seja uma corrente de 2 amperes. Pessoal, se você medir a DDP nos terminais dessa pilha, com certeza agora é uma DDP menor que 1,5 volts. Por que menor? Porque o gerador, como qualquer outro condutor, ele tem uma resistência interna. E essa resistência interna é responsável por dissipações por efeito Joule. Tá certo? Então entenda. O sonho dessa pilha era te dar esses 1,5 volts. Esse é o sonho dela. Mas infelizmente, ela não consegue te dar esses 1,5 volts. Porque quando tu fazes essa pilha alimentar um circuito externo, quando você faz uma corrente circular pelo circuito e se você medir a DDP nos terminais dessa pilha, tu vais encontrar um valor menor que 1,5 volts. Por quê? Porque uma parte desse valor vai ficar, digamos assim, perdido internamente. Faz de conta, pessoal,
que a resistência interna dessa pilha seja de 0,1 ohm. Então vejamos qual é a parcela desse valor que vai ficar perdido aqui dentro dessa pilha. Então bora lá. Eu vou chamar essa parcela perdida de UP, ou seja, é a parte desse valor que vai ficar perdido aqui dentro por causa da resistência interna. Como eu quero calcular uma DDP nos terminais de uma resistência, no caso uma resistência interna, pela primeira lei de Ohm, isso vai ser I vezes R. Então, essa DDP, digamos assim, perdida, ela vai ser a corrente, eu estou dizendo que vale 2 A, vezes a resistência interna, que eu estou supondo que vale 0,1 ohm, isso aqui vai dar o quê? 0,2 volts, certo? Então, bora fazer o balanço. O sonho dessa pilha era te dar esses 1,5 volts. Mas, no entanto, quando você faz essa pilha trabalhar, quando você faz a pilha alimentar um circuito externo, uma parte desse valor fica perdido dentro dela, porque ela tem uma resistência interna. Então, bora fazer o balanço? Esse cara tinha para te dar quanto? 1,5 volts. Mas uma parte desses 1,5 volts, que é 0,2 volts, ficaram perdidos, digamos assim, dentro dessa pilha. Ora, se eu tinha 1,5 volts e 0,2 volts ficaram perdidos, então essa pilha, ela fornece, ela lança para o circuito que ela está alimentando uma DDP de quanto? De 1,3 volts. Tá certo? Tudo bem? Então, se você fizer o balanço, olha o que você percebe, que 1,5 volts vai ser igual a 0,2 volts mais quanto? 1,3 volts, tá certo? Então, bora ver quem é quem nessa história. Esses 1,5 volts é a DDP nos terminais... Esses 1,5 volts, quem é? É a força eletromotriz, que vai ser igual, esses 0,2 volts, é a DDP que ficou perdida aqui dentro. E essa DDP, ó, é dado por esse produto I vezes Rzinho, mais 1,3 volts, quem é? É a DDP nos terminais desse gerador, tá certo? Se você isolar o valor de U, é só jogar esse cara para lá, negativo. Então daqui você tira que U vai ser igual a E menos I vezes R, tá certo? Então essa equação aqui, gente, ó, é a equação de um gerador. Quem é o U? É a DDP nos terminais desse gerador. Quem é o E? É a força eletromotriz. Quem é o I? É a intensidade de corrente que percorre o gerador. E quem é o Rzinho? É a resistência interna desse gerador. Tá certo? Essa equação é a equação de um gerador. Tá certo? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print, para você fazer seus estudos. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre o gerador. Bom, vejamos como é que a gente representa um gerador. Então veja, nós temos aqui uma pilha simples, é um gerador químico, e essa pilha, ela está alimentando um circuito externo, tá certo? Veja, o sentido da corrente é sempre o sentido convencional. O sentido convencional é aquele que a corrente vai do polo positivo para o polo negativo. Só que tem um problema. A corrente elétrica, ela precisa atravessar o gerador. Porque para que você tenha um circuito, é necessário que a corrente
atravesse o gerador. E a corrente, ao atravessar o gerador, ela vai do polo negativo para o polo positivo. Tá certo? Não vá confundir as coisas. O sentido da corrente é sempre o sentido convencional. Só que agora eu pergunto assim para ti, qual é o sentido da corrente? Claro, é sempre o convencional, mas agora você tem dois momentos. Agora você tem fora do gerador e você tem dentro do gerador. Veja, fora do gerador, a corrente ela vai do polo positivo para o polo negativo. Só que para completar o circuito, a corrente precisa atravessar o gerador. E quando a corrente atravessa o gerador, ela vai do polo negativo para o polo positivo. Tá beleza? Então, fora do gerador, a corrente ela vai do positivo para o negativo. E dentro do gerador, a corrente ela vai do negativo para o positivo. Beleza? Então veja, olha, é dessa maneira que a gente representa o gerador. Então aqui nós temos a força eletromotriz, aqui nós temos a resistência interna. Veja, eu estou representando aqui apenas o gerador. Eu não estou representando o circuito externo, beleza? Então é dessa maneira que a gente representa o gerador. E veja, dentro do gerador, a corrente ela vai do polo negativo, que é o traço menor, para o polo positivo, que é o traço maior. Tá certo? É muito importante você saber isso, porque lá adiante a gente vai falar sobre o receptor e o sentido da corrente ao contrário. Tá certo? Então, numa questão que você tenha um circuito mais completo, você precisa saber quem é gerador, quem é receptor. E a gente diferencia eles pelo sentido da corrente. Dentro do gerador, a corrente ela vai do polo negativo para o polo positivo. Beleza? E a equação do gerador que a gente acabou de mostrar, né? Quem é esse U? É a DDP nos terminais do gerador. Esse é a força eletromotriz e é a intensidade de corrente e, logicamente, o Rzinho representa a resistência interna. Tudo bem? Eu vou me afastar do quadro para você fazer as suas anotações. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Beleza? Pessoal, eu vou precisar agora de dois conceitos importantes. O primeiro conceito é o chamado gerador em vazio ou gerador em circuito aberto. Se você pega a questão e na questão está escrito que o gerador está em vazio ou que o gerador ele está em circuito aberto, isso quer dizer que nesse gerador não está passando corrente elétrica. E o que é que nós vimos? Que quando um gerador ele não é percorrido por corrente elétrica, a DDP em seus terminais é a própria força eletromotriz. Tá certo? Se você quiser realmente mostrar isso, você pode pegar a equação do gerador, U vai ser igual a E menos I vezes R. Se eu estou dizendo que o gerador está em vazio ou em circuito aberto, então eu estou dizendo que a corrente ela vale zero. Então, se eu fizer essa corrente igual a zero, então 0 vezes R, então quer dizer que esse produto aqui, logicamente, ele vale zero e está comprovado. O que você já sabia, que quando um gerador ele não é percorrido por corrente elétrica, a DDP em seus terminais é a própria força eletromotriz. Tudo bem? E o segundo conceito que você precisa saber é o chamado gerador em curto-circuito. Tudo bem? Nós temos uma aula só de curto-circuito, lembra? O que é que significa curto-circuitar dois pontos? Significa ligar esses dois pontos através de um fio
de resistência desprezível, tá certo? Então, se eu vou curto-circuitar esse gerador, isso quer dizer que eu vou ligar os terminais desse gerador através de um fio de resistência desprezível. Tá? E se você se lembra do conceito de curto-circuito, lembra? Curto-circuitar dois pontos significa igualar os potenciais. E se você iguala os potenciais, quanto é que vale a DDP? Zero. Então a DDP entre dois pontos em curto-circuito, essa DDP, ela vale zero. E se você pegar a equação do gerador, U vai ser igual a E menos I vezes R. Se ele está curto-circuitado, essa DDP, ela vale zero, certo? Então zero é igual a E menos I, só que essa corrente, ela vai ser chamada de ICC. O que é ICC? É a corrente de curto-circuito. Então aqui vai ficar, ó, ICC multiplicado pelo R, certo? Jogando esse cara para cá positivo, daqui você tira aqui ICC vezes R e tudo isso é igual a E. E finalmente você tira que a corrente de curto-circuito, ela vai ser a força eletromotriz dividido pela resistência interna. E detalhe, pessoal, a corrente de curto-circuito, ela é a máxima corrente possível em um gerador. Então, numa questão, se ele te pedir a máxima corrente em um gerador, quem é essa corrente? É a corrente de curto-circuito. Tudo bem, pessoal? Eu vou me afastar do quadro para você fazer seus estudos. Daqui a pouco eu volto com mais informações para você. Bom, vejamos agora a curva característica de um gerador, certo? Olha, eu poderia pegar a equação do gerador, que é uma função, né? É uma função porque para cada corrente que atravessa o gerador, a gente tem um valor de DDP, certo? E eu poderia usar elementos da matemática para mostrar esse gráfico, mas não vou fazer isso. A gente vai usar apenas física aqui. Então veja, esse gráfico me diz que a DDP, ela cresce para cima e que a corrente, ela cresce para a direita. Veja, a DDP, ela cresce para cima e a corrente, ela cresce para a direita. Pessoal, qual é a máxima DDP possível em um gerador? É a força eletromotriz. Lembra? Eu te disse que o sonho de um gerador é te dar a força eletromotriz. Mas infelizmente ele não pode fazer isso. Porque quando você faz uma corrente passar pelo gerador, uma parte da FEM fica perdido dentro dele por causa da resistência interna. O que o gerador lança para o circuito que ele vai alimentar é sempre uma DDP menor que a força eletromotriz. Tá certo? Então a máxima DDP possível em um gerador é a força eletromotriz. Certo? Ó, a DDP não cresce para cima? Ó, DDP cresce para cima. Qual é a máxima DDP possível em um gerador? Isso é exatamente a força eletromotriz. A corrente ela cresce para a direita. Qual é a máxima corrente possível em um gerador? Isso é a corrente de curto-circuito, que é o ICC. Beleza? E se você ligar esses dois pontos, então você tem uma reta decrescente, onde ela corta o eixo vertical na força eletromotriz e o eixo horizontal na corrente de curto-circuito. Certo? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print. Daqui a pouco eu volto para resolver umas questões com você. Beleza?
Bom, então vejamos aqui o nosso primeiro exemplo. Olha só. Um gerador de força eletromotriz 24 volts e resistência interna 2 ohms está ligado a um circuito externo. Se a DDP nos terminados do gerador é de 20 volts, qual a intensidade de corrente que o atravessa? Então veja, é uma questão bastante simples, ó. Olha lá. O que é que ele me deu na questão? Eu tenho o valor da força eletromotriz. A força eletromotriz, ela vale 24 volts. Ele me deu também, ó, a resistência interna, que é igual a 2 ohms. Beleza? A DDP nos terminais desse gerador é de 20 volts. Eu quero saber, ó, a intensidade de corrente que o atravessa. Beleza? Então, se você pegar a equação do gerador, U vai ser igual a E menos I vezes R. Então, substituindo os valores, eu tenho, ó, a DDP, ele me deu que vale 20. A força eletromotriz, ele também me deu que vale 24. Menos I é a corrente que eu quero. A resistência interna, ela vale 2 ohms. Tá certo? Se eu pegar esse produto, jogar para cá positivo e o 20 para lá negativo, como é que fica? 2I vai ser igual a 24 menos 20, ó. Certo? Joguei esse cara para cá positivo e o 20 para lá negativo. Tudo bem? Bom, se você fizer essa diferença, quanto é que dá? 4. Então, passando 2 para lá, dividindo, ó, I vai ser igual a 4 dividido por 2. Essa corrente, ela vale o quê? 2 amperes. Tudo bem? Perceba, olha, é uma questão bastante simples. É só para você realmente fixar melhor a equação que nós deduzimos, beleza? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print para refazer a questão. Daqui a pouco eu volto com mais uma questãozinha para você. Bom, vejamos agora um segundo exemplo. Olha lá. Uma bateria de carro tem força eletromotriz de 12 volts e resistência interna meio ohm. Qual a máxima corrente que se pode obter com essa bateria? Tá? Aqui eu vou precisar que você se lembre daquela parte teórica que vimos no início do vídeo, né? Toda vez que ele pedir a máxima corrente em um gerador, ele quer o valor de quem? Da ICC, da corrente de curto-circuito. Beleza? Então, bora lá. Eu tenho o valor da força eletromotriz, que é de 12 volts. Eu também tenho a resistência interna, que é meio ohm. Eu quero saber a máxima corrente possível, né? A máxima corrente que eu posso obter com essa bateria, com esse gerador. E você sabe que essa máxima corrente, quem é? É a ICC, né? É a corrente de curto-circuito. Tudo bem? Acabamos de ver na parte teórica da aula que a ICC, que é a corrente de curto-circuito, vai ser a força eletromotriz pela resistência interna. Daqui você tira que a ICC vai ser a FEM vale 12, a resistência interna ela vale meio ohm, e daqui você tira que a ICC ela vale quanto? 12 dividido por meio, isso vai dar 24 amperes. Essa é a máxima corrente que se pode obter com essa bateria, com esse gerador. Tudo bem? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print para refazer a questão. Daqui a pouco eu volto com uma última questão para você. Bora para mais um exemplo? Olha lá. A figura mostra a curva característica de um gerador.
qual a DDP nos terminados do gerador quando a corrente que o atravessa é 6 A. Tudo bem? Tá aqui, ó. Nós vimos que a curva característica de um gerador é uma reta decrescente e essa reta ela corta o eixo vertical. Aonde? Na força eletromotriz, ó. Então esse cara representa a força eletromotriz e essa reta, ela corta o eixo horizontal aonde? Na ICC, na corrente de curto-circuito. Então esse cara aqui, ó, ele representa a ICC, que é a corrente de curto-circuito. Beleza? Com esses dois dados, eu posso achar a resistência interna desse gerador. Lembra? Nós vimos que a ICC ela vai ser a força eletromotriz pela resistência interna. Então, no olhômetro, nós temos, olha, a ICC, ela vale quanto? 10 A, que vai ser igual à força eletromotriz, que vale 200, sobre a resistência interna que eu preciso calcular. Certo? Posso trocar de lugar com esses dois caras aqui, ó. Então, olha que você tira que R vai ser igual a 200 sobre 10. Eu só fiz trocar de lugar com esses dois caras aqui, ó. Então, simplificando, a resistência interna, ela vale 20 ohms. Tudo bem? Então, de posse da resistência interna, eu posso calcular o que a questão quer. A questão quer saber a DDP nos terminais desse gerador quando a corrente que o atravessa, essa corrente ela vale 6 A, né? A DDP quando a corrente é 6 A. A equação de um gerador é essa aqui, ó. U vai ser igual a E menos I vezes R. Então, U vai ser igual a força eletromotriz, ela vale 200, menos a intensidade de corrente é de 6 A, multiplicado pela resistência interna. A resistência interna eu achei aqui, ó. Essa resistência interna, ela vale 20 ohms. Tudo bem? Se você fizer esse produto aqui, ó, aqui quanto é que dá? 6 vezes 20 vai dar 120. Tudo bem? E daqui você tira que a DDP vai ser igual a 200 menos 120. Então essa DDP ela vale 80 volts. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print, para refazer a questão e eu volto no próximo vídeo falando sobre potência em um gerador. Um grande beijo.